Olá a todas e a todos, boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse evento de lançamento do e-book As Comissões de Heteroidentificação Étnico-Racial no Sistema de Cotas no Acesso às Instituições de Ensino Superior Públicas Federais, Implementação e Atuação, organizado pelo professor Aia Assis. Eu sou o professor Ricardo Costa, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do Departamento de Turismo. Também faço parte do LEAFROS, onde estou como coordenador, Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que é o NEABI, da UFRRJ. E para dar início ao nosso evento, dando início ao nosso evento, eu quero aqui convidar para fazerem parte aqui desse evento o organizador do e-book, o professor Aia Assis. Boa noite, Ricardo. Boa noite. O professor Paulo, da UFPR. Professor Paulo Boa Vinícius. noite. Boa noite. Boa noite. A professora Cleide Amorim, da Universidade Federal do Espírito Santo. A professora Patrícia já se encontra, porque ela estava com problema de conexão, professora Patrícia Rufino. O professor Adilson Pereira dos Santos, da Universidade Federal de Ouro Preto. E o professor Bruno Camilotto, também da UFOP. E a professora Paula Silva Teodoro, pesquisadora também da UFOP. Nesse momento, eu passo a palavra para o professor Aia Assis. Olá, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês nessa live. O meu desejo é que fosse presencial, né, numa livraria, estivéssemos todos lá e tal, mas devido às restrições, tanto econômicas quanto de tempo de pandemia, é live, estamos em meio virtual. Então, para começar, eu cumprimento os meus colegas, o professor Paulo Vinícius e a professora Cleide. Aliás, o professor Paulo Vinícius e a minha colega, professora Cleide. Eu sou um homem preto, estou de paletó e boina, porque aqui está ventando muito, está muito frio. Aí também uso óculos, estou de óculos. O objetivo geral dessa pesquisa institucional, que foi desenvolvida por pesquisadoras e pesquisadoras do OPAS, Observatório das Políticas de Ação Afirmativa do Sudeste, através da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Espírito Santo, através do OPAS-UFES, da Universidade Federal de Ouro Preto, através do OPAS-UFOP, diz respeito às políticas públicas de ação afirmativa étnico-racialmente diferenciadas e também ao papel desempenhado pelas comissões de heteroidentificação étnico-racial de autodeclaração em tais políticas de cotas, enquanto mecanismo de sua efetivação e avaliação, na busca de entendermos e produzirmos conhecimento, se esta política pública alcança com maior ou menor sucesso os seus sujeitos ou destinatários. Embora a Lei 13.409 de 2016, ao atualizar a Lei 2.711 de 2012, inclua nela pessoas com deficiência como beneficiárias de tal política pública de ação afirmativa, as lentes analíticas dessa pesquisa estão voltadas especificamente para os alunos PPIs, aliás, nem são PPIs, pretos, pardos e indígenas, são apenas alunos PPIs, né? Pretos e pardos, na sua relação com a ação das comissões de heteroidentificação étnico-racial. Objetivamente, nós estávamos interessados nessa pesquisa em analisar as políticas de cotas para alunos pretos ou candidatos pretos e pardos instituídas pelo Estado brasileiro, presente nas universidades federais parceiras desse projeto, e também os processos de criação, implementação e ação
das comissões de heteroidentificação étnico-racial de autodeclaração em tais políticas de cotas étnico-raciais, enquanto mecanismo de sua efetivação. Parte dos resultados alcançados ao final dessa pesquisa, final provisório, porque esperamos retomá-la bem mais adiante, né? Estão disponíveis em artigos, dossiês, como aquele publicado, aliás, são 2 publicados, e disponibilizados em acesso livre pelo periódico eletrônico Repecult. Está lá na Costa Lima, no portal Costa Lima, como repositório. E também estão nesse e-book que estamos agora lançando. Esse e-book é de acesso livre, porque acreditamos na socialização do conhecimento, e está disponibilizado na página do Observatório das Políticas de Ações Afirmativas da região Sudeste. Aqui eu quero lembrar que essa pesquisa foi desenvolvida em período de isolamento social, provocado pela pandemia causada pelo vírus Covid-19, o que impactou sobremaneira o seu desenvolvimento, com todas as limitações advindas por tal contexto, e inclusive por contenção de verbas. Nesse sentido, volto a agradecer às pesquisadoras, aos pesquisadores, aos assistentes de pesquisa, aos bolsistas de iniciação científica e a todos e todas os gestores e as gestores institucionais, tanto atual como ex, em exercício nas suas universidades parceiras dessa pesquisa, como, por exemplo, a professora Zenólia Figueiredo, da UFES, a professora Ermelinda Dias, da UFOP, a professora Lígia Machado, Nídia Mangerovics, do Joel Cildo, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, por sua disponibilidade em colaborar conosco através das entrevistas concedidas. Nós também agradecemos ao CNPq o financiamento desse e-book. E fico particularmente muito feliz, porque mesmo produzindo conhecimento em tal contexto, abalado aí pela Covid, né, por um período de pandemia, conseguimos produzir conhecimento que está materializado tanto nos 2 dossiês da Repecult, como nesse e-book. E, nesse sentido, passo agora para o professor Paulo Vinícius, que prefaciou o livro e é nosso parceiro, companheiro de luta desde o século passado pela Amped, está conosco até hoje. Professor. Obrigado, Aías. Uma honra, um prazer estar com vocês aqui nesse lançamento. Como você disse, né, pena que a gente não pode estar presencialmente, mas o mundo da virtualidade também possibilita essa riqueza dessas trocas que a gente tem sem precisar sair da nossa cidade de moradia e conseguir efetivamente dialogar, né, e trabalhar conjuntamente. Eu vou fazer alguns comentários, começando pelo papel importante que tem um projeto como o projeto que vocês desenvolvem há vários anos do Observatório de Políticas Afirmativas da região Sudeste, né? Por ser um projeto interinstitucional, que envolve 3 universidades que vêm trabalhando coletivamente há tantos anos, por ser um projeto relacionado com o monitoramento da política pública, que é tão importante para saber de resultado, redirecionamento, e pela luta constante pela promoção da igualdade racial que o OPAS realiza. Então, parabéns para vocês, não só por esse livro, por mais esse livro, mas principalmente por esse trabalho de longo prazo que vocês realizam, que tem impacto na produção de conhecimento no Brasil, tem impacto na formação que vocês promovem na iniciação científica, no mestrado e no doutorado. Então, é uma alegria poder estar junto de vocês em mais uma dessas realizações, né? Sobre o tema específico, as bancas de heteroidentificação, no início do prefácio eu relato que aqui na UFPR essas bancas começaram logo no início das cotas, em 2004, forçadas por
denúncias que nós recebemos na UFPR que um cursinho de Curitiba estava preparando os alunos brancos para se candidatarem para as cotas para negros como forma de fraudar de uma forma deliberada o processo para dizer que as cotas não funcionavam. Né? Então, foi a partir dessa denúncia que a gente precisou de ter alguma forma de controle dos estudantes e a opção foi fazer o controle via as bancas de heteroidentificação. Nesse mesmo período, aconteceu em Brasília que houve também a inscrição deliberada de pessoas brancas para as cotas do curso preparatório do Instituto Rio Branco, como forma de desacreditar as cotas. Então, foi inicialmente uma resposta a formas de fraude. Posteriormente, em muitas universidades, ficou bastante midiático o caso da Universidade Federal de Pelotas, que os estudantes passaram a fazer um controle e exigiram que a universidade tomasse alguma medida por conta de um índice de fraude gigantesco que estava acontecendo na Federal de Pelotas, de pessoas brancas que estavam se candidatando a cotas para pessoas pretas e pessoas pardas. Então, a gente tem esse processo que tem uma relação direta com uma estrutura que a hegemonia branca usa de todos os artifícios possíveis e imagináveis, inclusive dos fraudulentos, para manter o poder, para manter a hegemonia. Né? A gente tem discutido bastante que nos espaços de poder que são ocupados por pessoas brancas, muitas vezes em laboratórios de pesquisa, em centros das universidades, onde uma pessoa negra nunca entrou, nem como mestrando, nem como iniciação científica. Até hoje a gente tem alguns espaços de uma hegemonia 100% branca dentro das universidades brasileiras, e não causa incômodo nenhum a gente ter mais de 50% da população brasileira alijada desses espaços. Né? E, para complementar um quadro tão duro que foi construído ao longo do século XX, a gente constatou essas estratégias espúrias de ocupar vagas reservadas por pessoas que não deveriam ocupar. Né? Tem um sentido pessoal de pessoas que buscam fraudar processos muitas vezes, mas também tem um sentido coletivo. Né? E esse sentido coletivo é importante, vocês dão um nome aos bois, né? Falando logo no primeiro capítulo dos afroconvenientes, né? Que as pessoas ficam buscando lá o bisavô, a bisavó, um tracinho de afrodescendência para concorrer a cotas, muitas vezes com a consciência de que não são pessoas que vão ter nenhuma situação na sua trajetória de vida que justifique que ela participe de programa de ação afirmativa, que ela tenha algum tipo de perseguição. Pelo contrário, são pessoas que, pela condição racial, de raça-cor, elas têm acesso facilitado a bens materiais e a bens simbólicos, e mesmo assim mantém uma inscrição em situação que não é devida. Né? Esse processo de heteroidentificação ele foi muito criticado logo no início das políticas de cotas, mas ele se revelou necessário por conta dessas estratégias de manutenção da hegemonia branca e da quantidade de fraudes gigantescas que foram realizadas e ainda são, em alguma medida, realizadas, porque a gente tem muitas universidades que não têm bancas de heteroidentificação. Nós tivemos um crescimento muito grande em termos percentuais das instituições de ensino superior que têm políticas afirmativas em manter bancas de heteroidentificação, mas algumas instituições teimam em não ter. Né? Essas instituições que teimam em não ter, a gente com certeza vai ter um número expressivo de pessoas brancas mantendo a desigualdade racial, mantendo um processo que é de aprofundamento a cada ano, porque para a gente caminhar no sentido da igualdade, a gente precisa de ter
mais pessoas negras do que o percentual da população ingressando em cada uma das carreiras e mais pessoas negras se formando em cada uma das carreiras. Se a gente não tiver um número acima do percentual de cada unidade da federação, de pessoas ingressando, de pessoas se formando, a gente não vai direcionar o país para uma situação de igualdade, né? E essa situação de igualdade que a gente propõe, o monitoramento da política é vital, é importantíssimo, a discussão e a reflexão sobre o papel das bancas é vital e é importantíssimo. E eu gostaria, então, de encerrar a minha fala aqui agradecendo a vocês pelo privilégio de ter tido acesso à obra e poder compartilhar com vocês a leitura inicial e a escrita do prefácio, e agradecer muitíssimo por poder participar desse diálogo constante entre os núcleos de estudos afro-brasileiros que nós representamos, e entre os pesquisadores e pesquisadoras que continuam e continuaremos lutando por um caminho de promoção da igualdade. Muito obrigado. Somos nós quem agradecemos. Somos nós quem agradecemos, de coração. Espero que a parceria continue. Obrigado. Aísio, o seu áudio está fechado. Ricardo, cadê você? Agora sim, agora eu te ouço. Ok, então, dando continuidade, então, nós agradecemos muito a fala do professor Paulo Vinícius, a sua participação como escritor do prefácio do nosso e-book. É muito importante a sua participação e essa união entre a UFPR e o OPAS e as instituições que compõem esse Instituto de Pesquisa. Muito obrigado, professor Paulo Vinícius. E, dando continuidade, eu vou passar a palavra, então, para a professora Cleide Amorim, da Universidade Federal do Espírito Santo, para fazer a sua fala. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos e todas, né? Fazendo rapidamente também a minha audiodescrição. Eu sou branca, dos cabelos castanho claro, uso óculos, né? Estou com a camisa cinza, no ambiente doméstico, tá? O nosso capítulo, né, o meu e a professora Patrícia, a gente tenta discutir rapidamente como foi o processo, né, de criação, até a criação das comissões de heteroidentificação, e gostaria de agradecer já de antemão aqui as pessoas que colaboraram, né, a pró-reitora, também a professora Jaciara, né, foi coordenadora do NEAB, e nesse capítulo, então, a gente vai falar um pouco sobre como foi conduzido o processo, como foi organizado, e a interferência e a importância da intervenção do NEAB nesse processo, né? A gente sabe que o processo aqui na UFS começou em 2011, ainda antes da lei 2.711, né, da chamada lei de cotas, e por conta da gente ter começado os trabalhos e uma discussão com a administração antes dessa lei, a gente conseguiu também articular, junto com o movimento negro, a organização, né, dessas comissões. A UFES acabou sendo a primeira universidade que aderiu completamente à lei 2.711, adotando as cotas raciais, né, as cotas para PPI, aqui principalmente aqui no campus Goiabeiras, onde se concentra a maior parte dos cursos. Posteriormente, a gente estava justamente discutindo esse processo das comissões de heteroidentificação, e foi criada a lei, né, instituindo as comissões. Então, a gente já estava um pouco adiantado, né, nesse sentido de articular essas comissões. O NEAB teve uma grande contribuição nesse sentido,
no sentido de articular essas comissões aqui, e também de proporcionar um treinamento para as pessoas que iriam participar dessas comissões. Então, foi um processo assim, bastante intenso, né, à época, interessante também, no sentido dele ser pedagógico também, junto aos servidores que participaram, aos próprios professores e a comunidade geral, né, os alunos que ingressaram e que puderam participar desse processo e encontrar uma comissão que já estava discutindo, que já estava se inteirando aí de como fazer essa heteroidentificação, né? Então, acho que, resumidamente, o nosso artigo ele vem destacar um pouco esse processo e também a participação desses agentes, tanto os pesquisadores por parte do NEAB, o movimento social, né, que também ajudou muito nessa pressão junto à administração, não só pela implementação das ações afirmativas aqui na UFES, e continua, né, também fazendo essa ingerência, né, fazendo essa pressão, digamos assim, e também, quer dizer, esse movimento todo que eu acho que foi bastante favorável nesse processo para que a gente conseguisse instalar essas comissões e elas funcionassem adequadamente, né, e a reitoria e a própria administração proporcionando as condições para que isso acontecesse naquele momento e também depois, né, agora mais recentemente na pandemia, dando as condições objetivas para que essas comissões funcionassem. Um pouco essa reflexão, a gente tenta fazer um pouco esse histórico para situar o lançamento, a criação e o funcionamento dessas comissões, trazendo também esses depoimentos aí das pessoas que participaram do processo, para realmente trazer mais informações possíveis para que os leitores saibam, né, consigam compreender como é que se deu esse processo e qual foi a importância pedagógica dele na instituição. Tá? Seria isso, Ricardo. Ok, professora Cleide, muitíssimo obrigado pela sua fala. O OPAS não seria o mesmo sem a participação da UFES. São parceiras e parceiros de um longo tempo, né? Mais amigos do que parceiros de trabalho, mais amigas do que parceiros de trabalho. A contribuição da UFES é muito importante para o sucesso desse e-book. Pena que a professora Patrícia deve ter tido. Eu acho que ela deve ter tido algum problema de conexão. Isso. Eu gostaria de ressaltar também a importância do OPAS nesse processo, né? Que eu não falei mas falarei agora. Vindo aqui na instituição, fazendo reuniões aqui com todas as pró-reitorias envolvidas, né, e administração, e com a gente do NEAB, e dando esse suporte também. A gente fez 2 reuniões aqui com o OPAS, com os colegas aí das outras instituições aqui na UFES, desses anos, né, a partir principalmente de 2014, isso foi muito importante, né, trazer essa discussão, envolver a administração, né, a gente teve uma participação boa dos segmentos aqui da administração, de várias pró-reitorias que estavam envolvidas nas ações afirmativas, e então foi muito importante essa discussão e a participação dos colegas de outras instituições, trazendo também esclarecimentos, formas de condução que eram feitas em outras instituições. Isso tudo, eu acho que enriquece muito o processo e instrumentaliza, né, as pessoas da instituição para que realmente consigam realizar bem essa tarefa das comissões e elas tenham êxito, né, o maior êxito possível. Então, eu gostaria de agradecer também aí a todos os colegas que têm participado, né, desse processo, estiveram aqui, mas a gente tem discutido também nesses anos todos, né? E isso acho que foi muito importante. Obrigada. Ok, nós é que somos muito gratos pela participação da UFES, mais uma vez. Obrigado, professora.
E, dando continuidade, então, nós vamos passar e convidar a professora representante da Universidade Federal de Ouro Preto, Paula Silva Teodoro, para que possa fazer sua apresentação e a sua explanação sobre o artigo no qual a UFOP se debruçou. Professora Paula Teodoro, muito boa noite, muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada, Ricardo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, brevemente também fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, estou de óculos, com os cabelos vermelhos, né, com tranças, e também com um fundo, com uma bolsa e alguns livros e um fundo branco. Bom, primeiramente, né, de muita felicidade poder estar aqui falando sobre o nosso artigo, que procurou sistematizar alguns dos resultados e desdobramentos das ações afirmativas na UFOP. O artigo, né, ele é produzido e ele é um resultado da pesquisa das comissões de identificação étnico-racial da Universidade Federal de Ouro Preto, implementação e atuação. Essa pesquisa ela foi desenvolvida no escopo da pesquisa mais ampla, coordenada pelo professor Aís, e na UFOP circunscreveu ao OPAS, né, UFOP, onde fazem parte com a execução do projeto o Adilson Pereira dos Santos, o Bruno Camilotto, o Luca de Paula Borges e eu, Paula. Também, né, contou com o apoio do Programa de Iniciação Científica da UFOP. Em primeiro momento, nós apresentamos um resgate das políticas públicas, suas reivindicações e quem as protagonizou. Já em um segundo plano, a gente se propuseu a explorar como se deu a recepção das políticas de ação afirmativa para negros na UFOP. E no limiar da pesquisa da iniciação científica, procuramos entender e sistematizar um pouco mais sobre a trajetória de implementação das comissões de heteroidentificação na nossa universidade. Nós contamos, né, quais as motivações principais da necessidade de implementação das comissões nos concursos, na graduação e na pós-graduação, e, além disso, foi possível mapear como se dão as qualificações dos membros das comissões, e que o próprio FOP vem empreendendo um destacado processo de execução das comissões, inclusive figurado como referência para outras instituições das demais regiões do Brasil. Então, para de fato a gente conseguir entender quais as lacunas que podem vir a surgir nas comissões, o artigo também trouxe uma contextualização das denúncias e gestão dos processos administrativos e judiciais, levando sempre em consideração como o racismo institucional opera em situações como essa. Então, a nossa pesquisa ela se deu o resultado do artigo, né, que realizou entrevistas pré-selecionadas anteriormente, aprovadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto, e por meio delas foi possível dialogar com outros setores da instituição. Então, tudo isso com o objetivo de entender e compreender de que maneira se deu a implementação das comissões de heteroidentificação no âmbito dos processos seletivos para os cursos de graduação e de pós-graduação e nos concursos públicos para o recrutamento de docentes e técnicos administrativos em educação. Então, esses dados foram de extrema importância e também levando em consideração algumas perspectivas dos cenários políticos em que nós encontramos, principalmente se esses cenários colocam em xeque a política de ações afirmativas. Entre muitas das constatações que nós tivemos, a gente destaca que o fato de que, muito mais do que um instrumento de controle social, as comissões de heteroidentificação representam um conjunto de estratégias institucionais e pedagógicas frente às políticas de cotas para negros e negras. Então, eles são regulamentadas pelos dispositivos legais a 12.711, de 2012, a 12.990, de 2014, a portaria CAPES 12, de 2016, e o decreto 9.427, de 2018. Então, o nosso artigo ele representa, né, os resultados da pesquisa conduzida no ano de 2021 e no ano que agora está em curso, no ano de 2022, já que a nova etapa, né, a gente se encontra em desenvolvimento. E dessa vez o foco da pesquisa recai sobre o ponto de vista dos estudantes de graduação que passaram pelo processo de heteroidentificação. E agora, né, falando brevemente um pouco sobre o OPAS aqui na UFOP, a gente desenvolve ações no âmbito da pesquisa, do ensino, da extensão
e do apoio administrativo. No âmbito do ensino, nós temos as disciplinas na pós-graduação, lato e escrito sensu. Na pesquisa, nós temos os projetos de iniciação científica. Na extensão, nós temos o Cotas para Quem, o curso Quesito Raça e Cor, e já no apoio administrativo, nós temos o acolhimento de cotistas da Escola de Direito, Turismo e Museologia, e também o apoio e suporte às comissões de heteroidentificação. Então, mais uma vez, aí nós agradecemos a oportunidade de produção em conjunto com todos, e aí nós seguimos à disposição e também na luta constante. Ok, professora Paula, muitíssimo obrigado pela sua fala potente, realmente representa, né, o que você trouxe, representa a importância da UFOP e do OPAS UFOP para a nossa pesquisa, né, mais uma vez, pena que o professor Adilson e o professor Bruno não puderam estar presentes, mas em outra oportunidade, com certeza eles estarão, e nós poderemos trocar mais informações. Mas muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? E na esteira aqui, continuando, né, que é o que me cabe fazer aqui, esse papel aqui de mediador, nós vamos convidar agora os pesquisadores e pesquisadoras da UFMS, né, que é a Aline Anjos da Rosa, a professora Eugênia Portela Siqueira Marques e o professor Fernando Henrique dos Santos Oliveira, que vão fazer a apresentação do artigo escrito por eles no nosso e-book. Um pequeno atrasozinho aqui, mas eles já estão chegando para fazer a sua participação. Principalmente a Aline Anjos da Rosa, que vai fazer a apresentação. Aí, já está aí. Oi, Aline, boa noite. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo tranquilo. Aí no Mato Grosso são 18 horas agora, né? Agora não, nem isso, né? Agora ainda são 17h40. Professora Eugênia não... Deixa eu ver se ela vai... Entrou? A professora Eugênia não entrou? Ela estava na sala, deve ter saído rapidinho, mas ela estava na sala, estava aqui no estúdio. Pois é. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Aline Anjos da Rosa, eu vou fazer uma autodescrição. Eu me autodeclaro, sou mulher, me autodeclaro branca, tenho cabelos escuros, estou no fundo branco aqui. E eu vou falar um pouquinho, então, sobre o nosso artigo como contribuição para o livro do OPAS. O nosso artigo que nós disponibilizamos, que nós escrevemos para o livro, é denominado Curso de Formação para as Comissões de Heteroidentificação, relatando, então, uma experiência aqui da UFMS. Eu fui uma das palestrantes e organizadoras desse curso. Foi a professora Eugênia que fez o projeto, né? Um projeto de extensão que visa, então, formar pessoas, né, membros, para atuar, né, nos procedimentos de heteroidentificação, tanto da UFMS quanto fora. Né? Então, assim, temos vários, além das universidades, né, que têm reserva de vagas e os concursos públicos para recrutamento de docentes e técnicos dentro da lei dos concursos públicos, que reservam 20% das vagas para autodeclarados negros. A proposta desse curso, além de ser da questão pedagógica, né, como já várias pessoas aqui reforçaram, ele também tem o objetivo de fornecer pessoas capacitadas para atuar fora desse campo da universidade que nós inicialmente atuamos. Bom, a primeira parte do curso, então, a primeira parte do artigo, então, explora essa questão das ações afirmativas aqui no país, como é que foi esse processo. Depois entra nessa questão de toda a judicialização que teve, essa questão das comissões, a questão das denúncias, a luta política para instaurar esses mecanismos, né, de controle de finalidade
da comissão. Posteriormente, a gente fala sobre um histórico aqui rapidinho da UFGD, mas o foco do artigo nosso foi fazer um breve relato sobre esse nosso curso, como nós estruturamos, quem nós convidamos e qual aqui os conteúdos que foram ministrados. Então, nesse nosso curso de coprescrição, nós escolhemos 7 tópicos para ministrar o curso, né? Então, nesse artigo, a gente faz esse relato. O primeiro tópico que nós trabalhamos foi a identidade racial e as desigualdades sociais no Brasil. O segundo tópico foi sobre as políticas de ações afirmativas e pautas raciais aqui no Brasil, e aí a gente traz a atuação do movimento negro. O terceiro foco, a gente abordou a questão da legislação e das convenções internacionais. O quarto tópico foi sobre os aspectos práticos da comissão, né? E o quinto foi sobre os aspectos jurídicos das comissões e o direito antidiscriminatório. O que aconteceu? Tá. O sexto tópico que a gente abordou foi uma apresentação do relato de experiências de outras instituições. E o último tópico, nesse nosso artigo, a gente apresentou uma atividade prática, né, que foi a simulação de um procedimento de heteroidentificação por meio de fotos. Então, esse nosso curso, ele foi 100% online, porque ele foi desenvolvido no ano de 2021, durante o mês de novembro, pela FMS. Nós tivemos 391 inscritos nesse curso. Foi expedido um certificado, né, de 40 horas. Fomos 391 inscritos e 262 certificados. E aí, nós sabemos que para quem atua nessas comissões, a legislação solicita, né, que a pessoa possua alguma capacitação nesse sentido, alguma formação sobre o enfrentamento do racismo. Então, é nessa perspectiva que esse curso ele foi oferecido. E aí, só para relatar a última atividade do nosso curso, foi uma simulação que nós fizemos por meio de fotos, foi retirado de um artigo que faz essa discussão racial, o artigo chamado do Muniz, e aí a gente pegou umas fotos que ele utiliza no artigo e fizemos a projeção e fizemos essa experiência de heteroidentificação prática dentro do curso. E foi bem proveitoso. Então, o nosso artigo basicamente é sobre isso, e obrigada pela oportunidade por falar aqui. Eu não sei o que aconteceu com a professora Eugênia, ela estava aqui, e ela não voltou. Apesar de estarmos já há 2 anos nessa estrada aí do remoto, ainda nos surpreendemos a cada evento, né? Do que acontece. Se Deus quiser, no próximo a gente vai fazer tudo presencial, ao vivo em cores ou ao vivo em preto e branco, porque vai ser bem mais caliente do que estávamos essa distância. Mas isso também tem os seus pontos positivos, que é a oportunidade de ouvir uma fala tão bacana, de um trabalho tão bem feito por vocês, desenvolvido por vocês aí na UFMS, e que contribuem muito para os trabalhos, para as pesquisas que o OPAS está desenvolvendo. E, de mais a mais, também o link que nós temos do OPAS com a Amped, que sempre nos recebeu, uma parceria muito boa, que já vem de tempo já, com a professora Eugênia, e principalmente com a UFMS, né, que é uma parceira já diríamos, de outros carnavais, né? E nós agradecemos muito a participação de vocês, o trabalho foi muito bacana e enriquece muito o nosso e-book. Mais uma vez, Paula, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Valeu, tchau, tchau. E na continuidade aqui, né, vamos lá. Agora nós chamamos a professora Janaína Nogueira, que é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,
que vai fazer a apresentação do artigo que se refere à graduação aqui nas comissões de identificação. Janaína Nogueira, prazer estar com você, Ricardo. seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos. Vou começar fazendo uma descrição, né? Sou uma mulher negra, de cabelos alisados, estou com uma blusa azul e com um colar colorido e utilizando um óculos para leitura de armação transparente, né, incolor. Estou num ambiente familiar, mas um espaço de trabalho, né, um escritório, tem ao fundo alguns objetos, porta-retrato. Quero iniciar agradecendo ao OPAS pela oportunidade, pelo convite especial ao professor Aías, e eu vou falar um pouco sobre o texto que traz, né, o caso da graduação. Desculpa, professor, desconectado como? Está falando comigo? No chat, não, né? Professor Ricardo, me avisa, por favor. Ok. Desculpa. O texto, então, né, foi escrito pela professora Valesca, que foi pró-reitora de graduação à época da implementação das comissões de heteroidentificação na nossa universidade, por mim, por uma colega, Thalita. Nós somos técnicas, e eu era lotada na Prograde, hoje não mais, e a Thalita continua. O texto, ele foca, né, um pouco, ele está dividido em algumas partes, inicia fazendo uma perspectiva histórica, né, do contexto da instituição, o impacto da universidade, que é localizada, né, numa região da Baixada Fluminense, traz um pouco do perfil do alunato, né, dos graduandos, o inicial, né, um perfil mais homogêneo. A instituição tem uma origem, então, de ensino das ciências agrárias e medicina veterinária, e a gente faz um percurso, né, da criação de novos cursos, de novos campos. A gente trata um pouco como foi o programa de expansão, né, o Reúne, e também a gente traz a discussão, então, da época da implementação das comissões de heteroidentificação no Conselho Superior, né, no Conselho Universitário. Na verdade, há uma ausência aí de discussão, né? A heteroidentificação foi recebida inicialmente sem grandes problemas, né? Sem grandes contestações. Foi recebida também como um procedimento administrativo, né? Importante a gente falar sobre isso, e os desdobramentos, né, dessa ausência de discussão, ela foi percebida, então, no início das primeiras atuações, né, e, claro, dos primeiros indeferimentos. Foi a partir daí que a gente começa, então, a perceber que essa ausência de discussão, na verdade, ela era um silêncio que nós teríamos algo aí por vir, né? O texto, então, trata também do período anterior às comissões, como eram as ocupações das vagas, né? E aí, como a maioria das instituições era por autodeclaração, traz um pouco sobre as políticas de reserva de vaga anteriores, né, a 12.711, que nós já tínhamos, então, a oferta de vagas para egresso da escola pública, e nós temos até hoje uma reserva de vagas específicas para professores nos cursos de licenciatura. Traz também as motivações, né, para a implementação das comissões. Na verdade, nós recebemos uma orientação do Ministério Público Federal, e havia também uma pressão social externa, principalmente aí por parte dos discentes. Trata sobre os procedimentos gerais da atuação das comissões de heteroidentificação, a formação dos membros. O texto não aborda a heteroidentificação no formato remoto, mas nós fizemos durante a pandemia, e agora nós vamos retornar ao presencial.
E, por fim, ela traz um histórico sobre a nossa formação para atuar nessas comissões, né? Nós, inclusive, fizemos o curso que a Aline há pouco comentou. Nós fizemos vários, na verdade, nós já tivemos na UFES, nós participamos do evento da Anfop, né? E depois, enquanto esse grupo se desdobra, uns passam a ser os coordenadores, né, dessas comissões e promovem, então, a formação de novos colegas, e há o grupo maior, né, de avaliadores que hoje atuam também na pós-graduação. O professor Thay vai falar um pouco sobre a aprovação da reserva de vaga na pós-graduação, e nós também promovemos internamente, né, ano passado, a primeira formação desenvolvida, elaborada pela gente, em parceria aí com a Ângela Passe, que atua nas comissões do concurso, e tivemos a primeira turma e já vamos aplicar agora a segunda. Eu acho que é isso, professor Ricardo. Agradeço. Não sei como é que foi o tempo. Janaína. Muitíssimo obrigada. A sua fala, como sempre, muito potente, né? Isso que você traz, e eu acho que é muito interessante a gente destacar aqui a participação dos técnicos, né? Nesse caso aqui, sua, da Thalita, mas da Aline também na UFMS. Então, eu acho que é importante destacar que o OPAS e nas nossas pesquisas, nós não privilegiamos somente professores, mas todos os pesquisadores são muito bem-vindos, pesquisadores e pesquisadoras, são muito bem-vindos. E tem trabalhos fantásticos que estão bem desenvolvidos, como esse texto que você, a professora Valesca e a Thalita desenvolveram. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo texto, uma contribuição muito forte para o OPAS nessa publicação do e-book como resultado da nossa pesquisa aí, da qual você participou intensamente. A gente que agradece, né? Eu agradeço, na verdade, em nome de todos os técnicos administrativos, a confiança. A gente sabe que em algum desses espaços há uma dicotomia, né, dos técnicos e docentes, inclusive no âmbito da nossa instituição, da Universidade Federal Rural, mas nessa questão, né, da implementação dessa política pública, de fato, nós atuamos sem esse tipo de diferença, né, de dicotomia. Nós colaboramos e trabalhamos junto por essa causa, então a gente agradece, que aí a gente não fica só no trabalho, e muitas vezes, né, isso é presente, então o trabalho aos técnicos e a pesquisa e os outros espaços aos docentes, e não é isso que a gente percebe aqui. A gente agradece a oportunidade. Eu agradeço em nome de todos os técnicos, aproveito a oportunidade. Obrigada, professor Ricardo. Ok, nós aqui agradecemos. E, na continuidade, quero fazer aqui salientar que o professor Adilson, da UFOP, também está aí, que é o nosso trabalha na pró-reitoria de graduação da UFOP, tá? A técnica administrativa educacional. Bom, continuando, nós convidamos as pesquisadoras Ângela Passe e Viviane Almeida, para que faça a apresentação, que também são da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, para que façam a sua apresentação. Se nós estivéssemos na televisão, seria um momento da propaganda, né? Mas não é como nós não estamos na televisão. Então, nós tivemos aí um pequeno contratempo, mas nada que a professora Ângela já está aí. Seja bem-vinda, professora Ângela. Um pequeno contratempo, mas nada que a professora Ângela já está aí. Seja bem-vinda, professora Ângela. Me ouve? Sim, te ouvimos bem. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e vou me descrever, assim como os demais companheiros que já se apresentaram. Eu me autodeclaro branca e
estou com uma blusa cinza, mas acho que não está aparecendo muito. E atrás eu tenho uma parede de cor clara, cor bege. Nós vamos falar aqui, esse artigo é em parceria com a Viviane Almeida. Está me ouvindo bem, Ricardo? Nós vamos falar aqui, esse artigo... Viviane, olha, estou me ouvindo, mas parece que tem um eco. Acho que tem... Parece que tem um eco. O que eu deveria fazer, então? Eu também tenho dúvida desse formato remoto. Eu acho que tem algum microfone que está ligado aí. Eu também tenho dúvida desse formato remoto. Eu acho que tem algum microfone que está ligado. Sumiu o som. Agora... Acho que alguém me deu uma dica aqui. Foi o Thaís. Isso aí. Ficou joia? Desculpa, gente. É que eu estava lá acompanhando e entrei aqui. Então, eu vou falar sobre o artigo que é meu e da Viviane Almeida. Ele é intitulado Lei de Reserva de Vagas para Negros nos Concursos para Provimento de Cargos Públicos, processo de implantação na UFRRJ. Esse artigo, ele apresenta a trajetória da implementação da Lei 12.990, que reserva 20% dos cargos, das vagas, né, dos concursos, dos cargos para técnico-administrativos e para docentes. Então, quando nós resolvemos fazer essa pesquisa, nós escolhemos como um recorte amostral os concursos que ocorreram na universidade, especialmente os de técnicos, né, no período de 2014 até 2020, sendo que a gente levou até 2020, mas 2020 a gente teve a interrupção aí pelo estado de pandemia, né? Bom, na introdução desse artigo, nós trazemos como o racismo institucional ele desempenha um papel de exclusão na sociedade, sempre desempenhou e ainda atua, né, como exclusão no processo de igualdade social no Brasil para integração de negros, pretos e pardos em todos os espaços, inclusive, como é o nosso caso aqui, os espaços públicos. Bem, nós chamamos a atenção para que lá em 2010 o Estatuto da Igualdade Racial ele trouxe, né, ele, muito embora tinha lá no bojo do projeto, as cotas foi retirado. Então, ele trazia as ações afirmativas, porém, não abordava as cotas propriamente ditas, né? Então, no âmbito da Rural, essa altura, nós tínhamos um grande debate já. Esse debate discorria também sobre fraudes que já tinham tomado a mídia, que haviam ocorrido na UERJ. Então, nós tínhamos muita dificuldade de implementar, não conseguimos, antes que as leis estivessem em vigor, né? Bom, então, o primeiro edital que nós tivemos para técnicos, depois da Lei 12.990, nós adotamos a autodeclaração e nós percebemos que para 3 cargos, os únicos 3 cargos de nível superior oferecidos no certame, que foram, eu anotei aqui, médico veterinário, médico do trabalho e engenheiro florestal, nós não tivemos nenhuma inscrição para as cotas, né? Não tivemos autodeclaração para esses cargos. Ao passo que para o nível médio, que à época foi para assistente em administração, nós tivemos muitas autodeclarações e nós tivemos um sucesso em seguir
a lista de aprovados e que nós conseguimos colocar 23% da lista de cotas naquele certame, enquanto ele esteve em validade, né? Nós tivemos um surgimento grande de vagas naquele momento, então a gente pôde atender essa demanda também, né? Em 2016, quando chegou a orientação normativa número 6, logo em seguida nós fizemos um concurso e foi a primeira comissão da Universidade Rural. Tive o prazer de atuar nessa comissão, junto com a Ias e o Otair, e nós não tínhamos experiência, né, naquela época, mas acho que nós conduzimos da melhor maneira possível. E nós trazemos aqui no artigo alguns episódios interessantes, que eu não vou dar spoiler aqui, porque eu gravei todas as entrevistas. Então, sobre alguns depoimentos dos candidatos, que é interessante a gente ver como o racismo ele atua, né, na sociedade e no próprio imaginário cultural das pessoas. Bem, nós trazemos também algumas considerações acerca da ação declaratória de constitucionalidade, a ADC 41, de 2018, que foi de extrema importância para a sedimentação das comissões de heteroidentificação, haja vista que a decisão do STF legitimou o papel das comissões, que havia lá até um tratamento de que essas comissões funcionavam como tribunal racial, que nós sabemos bem disso, né? Bem, em seguida, nos capítulos seguintes, nós discorremos sobre outras entrevistas também, muito interessantes, mas já com uma comissão, naquele primeiro momento, que era a comissão de verificação de veracidade, e depois nós já temos as comissões, a partir de 2018, pela portaria 4, né? Portaria normativa 4. Então, é interessante notar que nós fazemos uma análise de discurso dessas pessoas, como elas se comportam, né? Com o que elas trazem de informação para a comissão no momento em que elas se autodeclaram. E, com relação aos concursos de docente, nós não temos ainda muito conteúdo. Nós vamos deixar isso para um próximo artigo, né? Ainda mais agora que nós estamos retomando esses concursos de docente, que vários ficaram parados, né? Foram interrompidos pela pandemia. Mas eu tenho aqui um dado que eu trouxe também, que eu acho interessante compartilhar aqui com o grupo, que nós fazemos um quadro dentro do artigo em que ele mostra 29 áreas para concursos docentes. E nós somente tivemos 37 inscrições para as cotas, o que nós achamos um número irrisório. Para várias dessas áreas, nós temos 0, não temos nenhum. Inclusive, na área de humanas, é que nós percebemos que já tem um movimento das pessoas, talvez uma conscientização, né? E nós fazemos também aí uma leitura de que talvez, até trazemos isso no próprio artigo, algumas áreas do conhecimento na parte do ensino superior ainda tenham carência de discentes negros, pretos e pardos, o que resulta em poucos candidatos nos concursos, né? Mas eu acho que vai dar para a gente fazer também um estudo sobre os concursos docentes e também para os concursos de substitutos, professores substitutos, nós já temos tido também bastante posicionamento favorável em participar das cotas, e a gente já tem feito até outras comissões, tá bom? Gente, é isso, me proponho aqui, vou deixar meu e-mail lá na sala pública e estou à disposição para todos. Obrigado, Ricardo, e equipe OPAS
e demais colegas mais uma vez. Ok, Ângela, somos nós que agradecemos a sua participação e a contribuição sua e da Viviane para a edição desse e-book, e a participação de vocês no desenrolar da pesquisa do projeto, né? É muito interessante ver essa questão das comissões de heteroidentificação a partir de um olhar dos técnicos, dos concursos públicos, não para docentes, mas para servidores técnicos. Acho que esse link que a pesquisa de vocês traz para o e-book é muito importante, que mostra que são situações que não são dissociadas, caminham par e par. O processo de heteroidentificação para acesso aos cursos de graduação, como o processo de heteroidentificação no processo seletivo de técnicos. E é interessante ressaltar aqui, eu acho que uma boa parte tem essa informação, que a Lei 12.711, agora em 2022, ela passa por uma revisão. Já a lei que tem a questão das cotas raciais para os concursos públicos, ela tem validade, diferentemente da 12.711, ou seja, em 2024, termina. E aí nosso trabalho já tem que começar desde já para que possamos reverter esse quadro, né, para que possamos permanecer por mais um tempo essa questão das vagas dos concursos com reserva étnico-raciais. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição perfeita. O OPAS agradece imensamente a você e a Viviane pelo trabalho que vocês colocaram e nos brindaram aqui no e-book. Tá bom? Obrigada, Ricardo, e a todos. Um abraço, eu continuo assistindo. Ok, muito obrigado. Bom, gente, então, dando continuidade aqui, agora nós vamos ter a fala do professor Otair Fernandes de Oliveira, que traz a sua discussão das comissões de heteroidentificação na pós-graduação. Professor Otair, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso evento. Boa noite, Ricardo. Boa noite, demais colegas autores. Né? Boa noite, o público que nos assiste, a todas e todos e todes. Começando pela autodescrição, eu sou negro, né, afro-brasileiro. Estou aqui no quarto, aqui na sala. Atrás tem um armário com uma porta espelhada e outra branca. Estou de óculos, né, cabelo branco e cavanhaque branco. Né? Então, como o Ricardo já apresentou, eu sou o professor Otair Fernandes de Oliveira e participo dessa empreitada, dessa ação, né, sobre a Comissão de Heteroidentificação, com um capítulo último que fecha essa coletânea, esse conjunto de reflexões, mas não especificamente sobre a Comissão de Heteroidentificação, porque na pós-graduação, e aí na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, isso é muito recente, e eu vou dizer por quê. Entendeu? Porque só agora, né, e agora quando eu estou falando de 2020, 2021 para cá, é que a Universidade Rural, né, implementou uma política institucional, entendeu, de ações afirmativas na pós-graduação, apesar de já ter, né, a iniciativa de alguns programas de pós-graduação, entendeu? Desde 2017, com a experiência de adoção de política de ações afirmativas. Então, o título do meu capítulo, né, que fecha essa coletânea, né, entendeu? O título é Ações Afirmativas na Pós-Graduação Brasileira, Percursos e Reflexões Preliminares a partir da experiência da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, nesse artigo, eu procuro fazer uma reflexão, né, crítica em relação ao debate sobre a adoção das políticas de ações afirmativas na pós-graduação,
né, que é um debate recente, mas a partir da nossa experiência na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Experiência que vem desde da época da implementação do LEAFRO, né, do Laboratório de Estudo Afro-Brasileiro, né, e indígena. E, portanto, né, eu chamo a atenção aqui que esse presente trabalho visa promover algumas reflexões acerca dos processos de adoção das ações afirmativas na pós-graduação, com base na experiência, né, na universidade rural. E essa experiência é construída a partir do fazer sociológico enquanto conhecimento socialmente situado que relaciona a produção acadêmica com o nosso lugar no mundo, né? Com a nossa experiência que vivenciamos institucionalmente no debate teórico e metodológico sobre as ações afirmativas, entendeu? Com base aí na pesquisa bibliográfica, na pesquisa documental. Então, é um trabalho, né? É um texto que traz, ele foi dividido praticamente em 3 partes, né? onde, no primeiro momento, a gente procura fazer uma reflexão sobre as ações afirmativas na pós-graduação no Brasil, entendeu? Trazendo algumas questões preliminares, inclusive chamando a atenção que as primeiras experiências de ações afirmativas na pós-graduação, stricto sensu, né, para ingresso de negros, pretos e pardos, indígenas e outros contingentes sociais nos cursos de mestrado e doutorado no país, surgiram a partir do início dos anos 2000, em concomitância com a adoção deste tipo de política no ensino da graduação, né, a partir da experiência de algumas universidades por iniciativas próprias, como a UNEB, né, a Universidade do Estado da Bahia, né, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e nas federais, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade, a UNB, a Universidade de Brasília, isso lá no início dos anos 2000. O que acontece, que a gente verifica nessas primeiras reflexões, entendeu? É que, diferentemente do que ocorreu nos cursos de graduação, que tiveram uma legislação específica vinculada à obrigatoriedade na adoção de ações afirmativas pelas universidades federais, entendeu? A pós-graduação, até 2016, não tinha nenhuma legislação específica, nenhuma legislação nacional semelhante, né? O que significa que as experiências até então, aí, nas diferentes instituições de ensino superior, principalmente estaduais, ocorreram por iniciativa própria, por conta de aprovação dos seus colegiados, dos programas de pós-graduação ou dos conselhos superiores. Então, a gente apresenta aqui um levantamento de algumas iniciativas de universidades que adotaram algum tipo de política de ação afirmativa na pós-graduação. Então, a gente cita aqui a questão do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, 2013-2014, Programa de Pós-Graduação de Sociologia da Universidade de Brasília, né, onde teve depois toda aquela discussão em relação a constitucionalidade, né, em relação à graduação, quando foi colocada a graduação, o programa de pós-graduação da Universidade Pública do Rio de Janeiro, que é o mais conhecido, e também o programa de graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Goiás, além do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Nós temos também aí a própria universidade, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, e também o Programa de Pós-Graduação em História Comparada da UFRJ em 2015. Então, você tem, na verdade, algumas iniciativas, né, de alguns programas, mas a partir de 2016, com a edição da portaria número 13 pelo Ministério da Educação, né, em 11 de maio de 2016, a partir daí o que a gente assiste no panorama nacional é um aumento, né, de programas que vão tomar a iniciativa de adotar algum tipo de
de ações afirmativas. Mas a portaria ela não vincula obrigatoriedade, ela é um ato administrativo, né, que não tem efeito jurídico de uma lei, entendeu? Mas que ela foi editada para poder, num prazo de 90 dias, aí, né, passando, que as instituições federais de ensino superior, ressalvando a autonomia dessas instituições e os princípios de mérito inerentes do desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação dos programas de pós-graduação, ela dava o prazo de 90 dias para apresentar proposta sobre indução de negros, pretos e pardos, indígenas e pessoas com deficiência em seus programas de pós-graduação, mestrado profissional e doutorado, como política de ações afirmativas. Então, a partir daí, há um aumento maior, entendeu? E a gente identifica que existe poucos estudos sobre, né, as políticas de adoção de ação afirmativa na pós-graduação, e um desses estudos que a gente se serve aqui é o estudo da Ana Carolina Venturini, né, que defende a sua tese de doutorado em 2019, no Programa de Ciência Política da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ela traz um conjunto de dados a partir dos editais, e ela traça um panorama, né, em nível nacional. Então, no primeiro momento, nosso texto apresenta esse panorama. Esse tipo de estudos são raros ainda, e a gente chama a atenção que precisam ser mais aprofundados. No segundo momento do nosso estudo, a gente apresenta o processo de discussão e aprovação das ações afirmativas no programa da pós-graduação da Universidade Rural, e que tem como base aí os nossos estudos, a experiência que tivemos à frente da Comissão de Política de Ações Afirmativas, né, formada pela Pró-Reitoria, né, de pós-graduação, e com base também em algumas experiências de alguns programas que já havia iniciativas, e a atuação dessa comissão foi fundamental para, no final, haver a aprovação de uma deliberação. Então, foi um processo que ocorreu durante a pandemia, né? Então, é importante dizer da riqueza desse processo, porque foi um processo que ocorreu durante a pandemia. Então, a reunião dessa comissão ela foi praticamente online, e foi um conjunto de esforço muito importante, entendeu? Que levou, né, à elaboração de um documento base preliminar para ser discutido, né, no âmbito da pós-graduação, e aí sim, finalmente, né, as ações afirmativas passaram a compor uma política institucional visando a inclusão social e democratização em todos os programas de pós-graduação da Rural, com a edição de uma portaria pelo CEP em 2021, né, em que reservou o percentual mínimo de 25% do total de vagas, né, oferecido pelos cursos, entendeu? Sendo que 20% para negros e indígenas e 5% para PCDs. Mas como mínimo, e garantindo a autonomia do colegiado de cada programa de pós-graduação para aprovar percentuais distintos em função de sua demanda institucional, além de incluir outros grupos sociais historicamente discriminados. Então, essa portaria ela foi um marco, ela é importantíssimo no conjunto da Universidade Rural, e aí, em seguida, a própria PG, entendeu, regulou a parte da Comissão de Heteroidentificação, também editando uma resolução para verificação de documentos apresentados pelos candidatos, conforme, né, dito por essa deliberação, e a própria PG, através da edição da Instrução Normativa número 2, em 18 de outubro de 2021. Aí estabelece oficialmente essas comissões de heteroidentificação, e isso vem seguindo as experiências de cada programa. A Janaína apontou aí a partir da experiência que ela já vinha desenvolvendo na graduação. Então, o processo que levou à aprovação dessas normas representou um grande avanço e um marco histórico relevante na Universidade Federal Rural, foi fruto de um trabalho coletivo de uma comissão de política de ação afirmativa, a terceira comissão. Não foi um trabalho fácil, teve alguns tensionamentos, e ao todo, né, foram 12 meses de um intenso e cansativo trabalho por meio remoto, com troca de ideias e experiência, numa atmosfera marcada pelo isolamento social,
em um mundo conturbado pela tragédia da pandemia causada pelo Covid-19, com um efeito catastrófico para a população brasileira. Além disso, podemos destacar, nesse contexto, o cenário mundial marcado pelas mobilizações sociais, né, por direito e justiça, né, o movimento Black Lives Matter, né, Vidas Negras Importa. Isso tudo deu condição da gente, no âmbito da Rural, né, poder realizar esse trabalho junto às demais comissões, junto aos demais programas de pós-graduação. Então, o artigo está aí, as nossas considerações estão lá, e deixaremos aí o nosso contato para os demais interessados. Eu agradeço a todos, agradeço aos colegas de trabalho, e vamos que vamos. O telefone está fechado, Ricardo. O telefone está fechado. Ricardo, o telefone está fechado. Opa, eu quase não faço isso, tá? Falando e o microfone está fechado aqui. Bom, mas, Otair, muito obrigado pela sua colaboração. Eu acho que é muito importante destacar Congelou. Pós-graduação. Realmente o trabalho que vocês tiveram, Hercúleo, não só seu, mas de todos os envolvidos, os diretores, os coordenadores de cursos, de programas de pós-graduação. Eu acho que foi um aprendizado para todos, e mais para nós agora com a publicação do e-book e com o relato dessa experiência, né, se unindo às comissões de heteroidentificação. Mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração. E você, como membro efetivo, pesquisador. Tivemos problemas. Congelou? Voltou? Aí assume que o Ricardo acho que desconectou. Não é possível. Não, rapaz, o negócio aqui não está muito fácil, não. Acho que a Eugênia e a Patrícia queriam falar alguma coisa. Pois é. Estou aguardando, então, que o Alexandre chame as meninas, a professora Patrícia e a professora Eugênia, se possível. Poxa, que bacana ver você, Patrícia. Que bom que conseguimos. Eita, que briga, hein? Foi um negócio que... graça. Hoje foi tenso. A gente está aqui nesse lugar. Gente, nunca corri tanto na minha vida, gente. Pelo amor de Deus. Vai ser um prazer ouvi-la. Prazer todo meu, gente. Um abraço a Isa, um abraço, Thaí, parabéns. É uma noite de festa, né? Mais uma vitória, uma conquista, é isso aí. Não sei se eu já estou no ar, se já estou falando ou não. Já sim, já está ao vivo e a cores. Tá. Então, gente, vou aproveitar esse espaço porque ele é pequeno, né? Para agradecer a toda a equipe, a todo mundo que está presente nesse lançamento, a todos, todas e todes. Agradecer a professora Cleide, que me precedeu aqui nessa live, né? O professor Ricardo, que deu conta de todo esse complexo aparato tecnológico e que a gente nunca sabe o que vai acontecer, então é muito, né, para a gente importante que tenha alguém que consiga dar conta disso. Então, falar do momento histórico que a gente está vivendo no OPAS, né? Que é o lançamento dessa pesquisa, com todos os passos, cada um colaborando, né? O mestre de cerimônia, Ricardo, o Otair na parte da propaganda, o Aías na coordenação de pesquisa. Eu tô muito feliz de estar sempre com esse grupo, porque é um grupo que cresce, que puxa, que traz, não traz só os professores pretos e pretas, mas traz o grupo que queira participar da pesquisa. Isso é muito importante para a gente. Ricardo destacou bem, né, os técnicos administrativos e outras pessoas que estejam, né, trabalhando com as ações afirmativas é muito importante. Então, demarcar esse momento histórico politicamente, demarcar este momento que traz, né, uma pontuação política, né, no momento histórico que o Brasil vive hoje,
que é de destituição das políticas de ações afirmativas, e aí trazer a importância desse momento, do nosso texto, do nosso trabalho, do processo pedagógico das comissões de heteroidentificação, trazendo histórico, um resgate histórico da Universidade Federal do Espírito Santo, né, da importância dos núcleos de estudos afro-brasileiros estarem trabalhando e acrescentando a esse processo, né, político, administrativo e institucional, e da mediação que nós estamos sempre tentando fazer dentro da instituição com os movimentos negros, né, e com os coletivos que são assim militâncias regulatórias dentro do processo. E a gente que está sempre, né, com o pé na militância sempre, porque somos militantes dentro das instituições, mas também estamos lá nos movimentos negros, estamos em outros espaços políticos de discussão. Eu acho que nós levantamos, né, e reafirmamos o nosso compromisso com a pauta da negritude brasileira. Então, é isso que é importante nesse momento, e também trazer para a comunidade acadêmica, né, que esses esforços são necessários e podem ser sempre conjugados, parcerias, né, entre as instituições e principalmente entre os núcleos de estudos. Eu prometi esse texto antigamente, a professora Eugênia, eu não consegui dar conta na época, eu sempre pedi desculpa a ela sobre isso, mas foi o momento que eu consegui trabalhar o texto junto com a professora Cleide, porque eu precisava de ajuda, outras mãos para a gente poder fechar, né, e também com a Vanessa, que também esteve presente em parte do processo, mas não pôde estar aqui nesse momento. Então, um grande abraço a vocês todos, obrigada por me receberem, mesmo atrasada, gente, com carinho de sempre, obrigada mesmo. Nós é que agradecemos, Patrícia, você é sempre muito bem-vinda. A nossa parceria, como eu destaquei na fala da professora Cleide, ela é muito antiga, ela é sólida, ela vai para além das pesquisas, né? Vocês são sempre muito bem-vindos, todas as pesquisadoras e pesquisadores da UFES e do NEABI, todos são muito importantes para nós. Bom, eu agora, já caminhando para o encerramento, eu passo a palavra para a professora Isa. Bem, eu estou muito contente de estar aqui com todos e todas, e muito agradecido por vocês estarem até agora nos ouvindo. Fico muito feliz. Eu quero aproveitar para agradecer aquele público, a todos e todas vocês, pesquisadores e pesquisadoras, colegas e gestores institucionais que tornaram possível a conclusão da pesquisa e esse e-book. E agradecer ao professor Alexandre Assis, o editor do nosso e-book, né, no trabalho lá incansável, e hoje nos ajudando lá nos estúdios, e a Ângela Passe, né, que foi a nossa revisora. Série de trabalhos, e Ângela Passe lá nos ajudando sempre, para além dos compromissos institucionais dela, né? Eu fico muito feliz com a presença de todos e todas, com essas parcerias todas, e esperamos também, é óbvio, que mais universidades, para além do próprio Sudeste, venham se agregar ao OPAS, né? Que aí deixaria de ser OPAS, o Observatório de Ação Afirmativa no Sudeste, para ser o OPAS, Observatório de Políticas Afirmativas, só isso. E aí seria mais interessante para ampliar e diversificar esse, como é que eu vou dizer, esse contexto, que, como o Ricardo disse, as políticas de cotas e ações afirmativas estão passando por revisões, avaliações, uma estratégia muito comum que se usa para acabar com qualquer política pública é dizer o seguinte: viram como deu certo, como incluiu, então não precisa mais. O sucesso absoluto não precisa mais. E todos nós sabemos que nunca foi tão necessário como agora, né, Ricardo? Eu, então, quero agradecer a todos e a todas e desejar a todos uma boa noite e deixar para o Ricardo fazer o fechamento. Ok, Aías. É muito bacana, eu agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui à frente desse evento, mas eu, antes de fechar e de despedir de todos aqui, quero agradecer imensamente a todos que estão nos assistindo, todos e todos que estão nos assistindo no YouTube, a todos os pesquisadores que estiveram aqui presentes e aqueles que também não puderam estar por motivos diversos, mas eu queria fazer um convite antes de terminar, né? Aqui. Que a professora Eugênia, que não pôde estar, isso, a pedir, convidar todos que visitem o site do
OPAS, né? Baixem o nosso e-book, divulguem, ele é de acesso livre e está disponível para vocês. Mas antes eu queria chamar aí na tela o professor Alexandre Assis, porque ele foi citado, mas talvez alguns não o conheçam, que é quem foi responsável, sim, importantíssimo pelo sucesso que nós esperamos do nosso e-book. Professor Alexandre, muito obrigado. Aí, Alexandre. Só dar um oi, agradecer a oportunidade, né? O pessoal conhecer, fica só e-mail, WhatsApp, né? Mas agradeço a oportunidade, o espaço e sempre esse trabalho que eu amo fazer, né? E essa parte dessa divulgação científica e sempre defendendo essa ciência aberta, né? Então, quanto mais a gente puder colocar essas coisas na rua, podem sempre contar comigo, tá? Estou sempre por aqui, ok? Muito obrigado. Um abraço. Pode ter certeza que nós vamos contar, sim. Nós contamos sempre com sua valorosa contribuição. Que isso, eu que agradeço. Tá bom. Gente, então, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui, por estarem prestigiando o nosso evento e, como eu já disse, visitem o site do OPAS e baixem o nosso e-book sobre as comissões de heteroidentificação étnico-racial no sistema de cotas no acesso às instituições de ensino superior públicas federais, implementação e atuação. Um abraço a todos e a todas, boa noite.